Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o processo de rematch. Bom, o que é o rematch? O rematch é quando você decide mudar de família por algum motivo que não esteja te agradando ou que não esteja servindo mais pra você e pra família. Por que eu resolvi, entrar no processo de rematch? Em julho, 3 meses atrás, eu tava passando por uma situação que eu já não tava aguentando mais, o do meio, que não tava me respeitando. E sempre que, eu pedia algo pra ele, ele respondia ou então me desrespeitava. Quando eu colocava de castigo, ele cuspia ou me batia, pra não entrar no castigo, me mordia e tudo mais. Eu já não tava mais feliz porque eu não tava conseguindo lidar com essa situação. E aí eu conversei com os pais, conversei com a LCC, e eu falei que não tava me agradando e tudo mais. E a mãe super entendeu o meu lado e tava tentando ajudar, adotando estratégias pra que isso melhorasse. Ela adotou estratégia de stickers, você tem um bom comportamento, você ganha um sticker. E com 5 comportamentos do dia da semana, você tem uma recompensa no fim de semana. Esse tipo de estratégia resolveu durante umas 2 semanas e depois o comportamento dele voltou de desrespeito e tudo mais. E agora, em setembro, eu falei com a minha LCC, falei que eu não tava mais conseguindo lidar com esse tipo de situação e que eu queria conversar de novo com a família, porque eu não tava mais feliz trabalhando com eles. Aí ela falou assim, tenta conversar com os pais e tenta adotar uma estratégia que te faça descansar mais, porque como você trabalha todos os fins de semana, com exceção do obrigatório, pode ser que esteja te estressando e você não esteja tendo tempo pra descansar a sua cabeça. Ou então tenta pedir férias, né? E aí eu falei pra ela que férias não ia resolver, porque eu ia tirar uma semana de férias e depois ia voltar esse tipo de situação e eu ia ficar cansada de novo. Isso eu conversei com a LCC numa segunda-feira e terça-feira eu conversei com a mãe. Falei, olha, tá acontecendo isso, eu não tô mais feliz. Então, tem como a gente adotar outra estratégia, porque essa não tá resolvendo mais? Será que tem como você me dar 2 fins de semana off por mês? Porque ela me dava só o obrigatório. Então, eu tava pedindo 2 por mês e os outros 2 eu trabalhava aos sábados. Ela disse que podia pensar, mas que não fazia sentido, porque eles precisavam de mim aos fins de semana também, e é por isso que eles tinham pegado o au pair e tudo mais. E aí eu super entendi o lado dela, porque eles também tinham babá e não fazia sentido pra eles eu trabalhar mais na semana e eles precisam da minha ajuda no fim de semana. Aí tudo bem, passei a noite toda pensando sobre isso. Conversei com a minha LCC na quarta-feira de manhã, falei que eu tinha conversado com a mãe, que não fazia sentido pra ela me dar 2 fins de semana off por mês e tudo mais, e que eu realmente queria o rematch, porque eu já não queria mais passar por esse tipo de situação. E aí ela super entendeu e nem ficou tentando reverter a minha cabeça, porque ela sabia que isso era um tipo de situação que eu já tava lidando faz muito tempo. Porque eu sempre contei tudo pra ela, porque querendo ou não, ela é a minha prova, ela é a minha defesa e ela tem que saber de tudo que tá acontecendo durante o programa, porque ela é paga pra isso. Ela falou que eu só precisaria me preparar, porque no dia seguinte ela faria uma reunião com os pais e que eu precisaria saber conversar com eles e dizer os motivos pelos quais eu decidi o rematch. Aí tudo bem, quinta-feira à tarde a gente fez uma reunião e aí foi oficializado o rematch e assim a gente decidiu que seria um rematch amigável, em que eu ficaria 2 semanas na casa deles enquanto eu estava procurando outras famílias. A gente oficializou tudo certinho e sexta-feira trabalhei no sábado e aí domingo eu descansei. E segunda-feira foi a reunião com a gerente da Cultural Care. Ela ligou pra saber todos os detalhes do que estava acontecendo, que não estava me fazendo feliz, porque ela precisa pesquisar e registrar tudo no sistema e tudo que tá acontecendo. E aí ela perguntou quais eram os meus requisitos para a próxima família e tudo mais. Eu expliquei e ela disse que eu ficaria online no fim do dia. No fim do dia, gente, bombou de família no meu perfil. Vieram 12 famílias, isso das 9 horas da noite até 4 horas da manhã. 12 famílias no meu perfil. E aí eu fui conversando com as famílias e tudo mais, e tava tudo certo dentro da casa. Tava um climinha, meio assim, porque eu tava deixando a casa, mas tava tudo certo. Terça-feira, eu trabalhei o dia todo. Quando foi à noite, pelo que eu entendi da história, o que aconteceu? Essa gerente da Cultural Care ligou pra minha hosta, falando que eles precisariam resolver esse tipo de problema, porque isso não poderia acontecer com a próxima au pair, e que se acontecesse de novo, eles seriam expulsos do programa. E aí eu trabalhando à noite, e a babá chega falando que a família ia ser expulsa do programa por minha causa. Eu tinha dito que a criança era uma criança abusiva. A minha hosta tinha trazido uma criança pra dentro da casa dela, uma outra criança, porque eu tinha tido um tipo de comportamento inadmissível e tudo mais, e falou um monte de porcaria pra mim. E nisso, eu só tava tentando entender tudo.
Eu ainda tava meio perdida, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu só falei, cuida aqui das crianças que eu tô indo buscar as minhas coisas. Nisso, eu tava ligando pra minha LCC pra explicar tudo o que tava acontecendo. E ela disse que a família não ia ser expulsa do programa, só se na próxima au pair acontecesse o mesmo problema. E aí, nisso falando com ela, que ela ia resolver um hotel pra eu ficar e conseguir comida pra eu comer durante esse tempo de rematch. Juro pra vocês, em 40 minutos eu tive que fazer minha mala, taquei tudo no saco, teve coisa que eu esqueci lá. Enfim, eu tava tão transtornada porque eu não tava preparada pra isso. E aí, tá, vim pro hotel, minha amiga me trouxe. Beijo, Camila, obrigada por isso. Minha amiga me trouxe aqui no hotel e assim fiquei, sabe? O processo de rematch é muito estressante. Porque você fala com várias famílias e você fica perdida, com medo, porque você não tá encontrando a família que você quer, sabe? E aí você fica perdida com medo de voltar, porque depois de 2 meses de rematch, se você não arranjou família, eles compram uma passagem de volta pra sua casa. Então, tipo, eu tava perdida, porque tinham famílias que estavam muito longe, tipo, no Tennessee, famílias da Califórnia. E é óbvio que eu tava aberta pra essas áreas, mas eu não queria, porque eu queria ficar perto das minhas amigas e do meu namorado. É um processo muito estressante, mas que vale a pena, que no final dá tudo certo. Então, gente, tudo que eu tenho pra falar aqui pra vocês, eu falei. E assim, se vocês não estão felizes com algum tipo de situação e você já conversou com a família de vocês e vocês viram que não resolveu, só muda, sabe? Não fica se prendendo, não fica estragando seu sonho porque você tá com medo de trocar de família e tudo mais. Não fica se prendendo, não fica com dó, porque, tipo, a família vai te tratar bem até o momento que você os convém. Depois disso, que você não serve mais de nada, eles só vão te tratar como uma mão de obra barata. Coloquem na cabeça de vocês que vocês pagaram pra eu estar aqui, que vocês não merecem ser desrespeitadas. E se alguém fizer isso de alguma forma, não passe por isso. Juro, não passe por isso. O período de rematch é um período muito estressante, porque você conversa com várias famílias, você fica perdida, porque você não sabe pra onde você vai, você fica com medo de não achar uma família boa, mas no fim dá tudo certo. Confia em mim, dá tudo certo. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se inscreva aqui embaixo no meu canal, clica no gostei se vocês gostaram do vídeo. E se vocês gostam de acompanhar a rotina, vão lá no meu Instagram, que lá eu posto com muito mais frequência do que eu posto aqui no YouTube. E eu percebi que tem muita gente aqui do YouTube que não me segue no Instagram. Então é isso, fica a critério de vocês. Até o próximo vídeo.